Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje nós falaremos aí sobre ondulatória neste integral. Eu separei dois exercícios para a gente resolver, duas questões recentes, tá? A primeira do Enem de 2018 e a outra de um vestibular de medicina do ano passado. Então vamos usar essas duas questões como exemplo para a gente pegar bem essa base da ondulatória, tá? Então vamos fazer a leitura, ó. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando dá passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com a velocidade constante. Então, ó, já grifa isso aí, ó, velocidade constante. Sempre que ele fala isso é importante, pois você sabe que não há mudança de velocidade. E igual a 108 km por hora, sobre um sonorizador, cujas faixas estão separadas por uma distância de 8 centímetros. Então, o veículo, vou fazer uma representaçãozinha rápida aqui para vocês, ó. O veículo vai atravessar as faixas do sonorizador. Aqui, imagina que o veículo vem da esquerda para a direita. Aqui você tem a faixa 1, aqui você tem a faixa 2, sendo que a distância entre as duas faixas, aí é de 8 centímetros, né? Então, 8 centímetros. Então, esse aqui vai ser o deslocamento do nosso querido carro. Olha a pergunta, gente. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de quanto? Então ele quer a frequência de vibração do automóvel. Veja, quando você passa do primeiro e passa no segundo, o seu automóvel automaticamente ao passar pela primeira parte da sua faixa, entrando nesses 8 centímetros que ele terá de deslocamento, ele irá trepidar e produzir ondas sonoras. Então veja, a velocidade com que ele anda entre essas faixas que determinam aí o sonorizador é exatamente a distância que a onda percorre. E a distância que uma oscilação possui você chama de lambda, de comprimento de onda. Então esses nossos 8 centímetros vão representar o nosso lambda, ok? Com que velocidade esse carro vai, que é a velocidade que a onda vai, né? Já que o carro trepidando, o carro vibrando, é o produtor de oscilações, é o produtor da oscilação que queremos. A onda vai percorrer aí a mesma velocidade que o carro percorre o percurso, que é 108 km por hora. Agora que você tem esses dois dados, e ele quer a frequência, tem que lembrar da equação fundamental da ondulatória, que é V igual a lambda vezes F, né, galerinha? Dito isso, agora eu vou olhar especificamente as unidades de medida, né? A pergunta quer a frequência em Hertz. Para que a frequência esteja em Hertz, pessoal, esse tempo aqui embaixo tem que ser segundos. Lembra que Hertz é 1 sobre segundo? Então, já que eu tenho que ter segundos aí, eu vou passar essa velocidade toda aqui para metros por segundo. E se eu passo isso para metros por segundo, eu tenho que passar esse comprimento de onda para metros, né, pessoal? Então vamos lá. Para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6, né? Então, quando você dividir o 108 por 3,6, o seu V vai dar 30. De centímetro para metro, eu vou dividir por 100. Então, vou colocar aqui como 0,08. E isso vezes F. Então, a nossa frequência será calculada como 30 dividido por 0,08. Isso vai me dar um valor aproximado de 375, nesse caso, Hertz, Hz. Tudo bem, galerinha? Então, tá aí a nossa resolução dessa questãozinha do Enem de 2018, tá bom? Ficamos aí com a alternativa correta, alternativa C, belezinha? Então agora vamos dar uma olhadinha na questão de medicina que eu comentei com vocês, a nossa segunda questão.
Vamos fazer a leitura? Ó. As forças que perturbam o estado de equilíbrio da superfície da água do oceano podem ter origem no vento, em atividades sísmicas que ocorrem no fundo do oceano, na passagem de um navio ou na atração gravitacional entre a Terra e outros corpos celestes, como a Lua e o Sol. Considerando uma determinada fonte que gera 1.800 ondas por minuto, com um comprimento de onda igual a 4 centímetros, então é correto afirmar que a velocidade de propagação dessas ondas em metros por segundo vale quanto? Quais são as informações relevantes aqui no enunciado dessa questão, né? Temos aí 1.800 ondas por minuto. Cada uma delas tem um comprimento de onda de 4 centímetros e ele me pede a velocidade em metros por segundo. Então, vamos começar a fazer algumas anotações, né? Primeiro é a informação mais clara que ele dá, que é o comprimento de onda. Ele falou que vale 4 centímetros e ele me pede a velocidade em metros por segundo. Então aqui eu tenho que dividir por 100 para passar de centímetro para metro. Dividir por 100 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2, ok? Só para a gente não perder tempo. Dito isso, para que eu consiga calcular essa velocidade, eu tenho que pensar lá na equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda F ou V igual a lambda sobre T. Vamos ver o que eu consigo calcular com a relação do número de ondas? Eu sei que eu tenho 1.800 ondas produzidas por esses possíveis osciladores, né, que seriam o vento, atividade sísmica e tudo mais, em 1 minuto de tempo, ok? Um comprimento de onda equivale a uma oscilação. Então, se eu quero calcular a velocidade de propagação dessas ondas, eu vou pensar em uma, porque as outras têm a mesma velocidade, pois ela é constante. Então, eu vou pegar aqui e imaginar uma onda na minha análise. Para uma onda, eu vou ter quanto de tempo? Que vai ser o nosso período, né? O tempo de oscilação de uma onda. Então, 1.800 vezes x, 1 vezes 1 é 1, o nosso x vai ficar 1 sobre 1.800 minutos, né? Porém, a questão me pede metros por segundo. Então, para eu passar minuto para segundo, eu sei que 1 minuto são 60 segundos. Vou multiplicar isso daqui por 60. Quando eu multiplico isso por 60 para passar para minuto, o meu x vai ficar 60 dividido por 1.800. Esses dois números são simplificáveis, certo? Se eu divido por 6 em cima e embaixo, isso vai dar 1 sobre 30. E aí pronto, eu tenho esse cara em segundos. Se esse cara é o tempo de uma oscilação, a gente pode falar com certeza que ele é o nosso período, né? Então, o nosso período aí dentro da nossa análise. Dito isso, vamos usar a equação que relaciona lambda e período. O lambda está em metros, o período está em segundos. Ele pediu a velocidade em metro por segundo. Agora está tranquilo. V igual a lambda sobre T. O nosso V é o que ele quer. O lambda, 4 vezes 10 a menos 2. O nosso período, 1 sobre 30. Ok? Então, conservo a primeira, 4 vezes 10 a menos 2, e multiplico pelo inverso da segunda, né, galerinha? Bom, 4 vezes 30, 120. Vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2 é a mesma coisa que dividir por 100. Vou andar com a vírgula 2 casas para trás. Então acompanha aqui na ponta do lápis. Ó. 1, 2. Cai no 1,2. Portanto, o nosso V é igual a 1,2 metros por segundo. Tá aí a resposta da nossa questão. Uma questão que era no vestibular de medicina do ano passado. Tá bom, galera? Então ficaríamos aí com a alternativa correta, alternativa B. Só ficar atento às unidades de medida e pensar nos conceitos básicos que a gente estudou, tá bom? Pessoal, por hoje ficamos por aqui. Espero que essas ideias tenham ficado claras na cabecinha de vocês. E a gente se vê na próxima aula do nosso integral, tá bom? Ó, beijão e até mais.